quarto cheirava vagamente a linho úmido e algo metálico. Algo que se agarrava ao ar, não importava o quão abertas as janelas estivessem. Lá fora, a cidade pulsava com vida, carroças chacoalhando sobre os paralelepípedos, vozes ecoando no mercado. Mas aqui dentro desta câmara mal iluminada, o mundo se reduzia ao tic-tac lento de um relógio e à respiração irregular de uma jovem mulher, deitada muito imóvel. Suas mãos eram pálidas, quase translúcidas, a pele esticada sobre ossos que outrora sustentavam a suavidade da juventude. As parteiras já haviam partido há muito, suas orações sussurradas, pairando no ar viciado. Ela dera à luz há apenas alguns dias, mas não havia canção de ninar suave, nem choros doces vindo do berço. O que jazia embrulhado nas sombras não era uma criança que o mundo acolheria, e já começara a apodrecer. A cada hora a decomposição se espalhava não apenas pelo pequeno corpo sem vida, mas também pela carne dela própria. Os médicos falavam em tons abafados, temendo que ela ouvisse as palavras gangrena e necrose, como se a ignorância pudesse protegê-la da verdade. Mas ela sabia, ela podia sentir uma queimação que se transformava em pulsação depois, em um frio profundo e corrosivo dentro de seu próprio corpo. Diziam que era o castigo de Deus. Outros sussurravam sobre uma maldição. Mas o que aconteceu com ela não foi acidente, nem destino. Foi o resultado de escolhas, segredos e traições que se estendiam por anos. E se você pensa que essa é apenas mais uma tragédia de parto, você não está preparado para o que vem a seguir. Muito antes de sua própria tragédia começar, o palco já estava montado. Este não era um mundo pacífico. Era uma era em que o parto era uma aposta, onde a sobrevivência dependia não apenas da força de uma mulher, mas de sua posição, sua riqueza e dos segredos escondidos dentro das paredes de sua família. As ruas lá fora eram barulhentas e inquietas, mas os corredores da casa onde ela vivia eram mais silenciosos. Silenciosos demais. Por trás das cortinas pesadas, acordos eram fechados não com pena e papel, mas com sussurros e olhares. O casamento não era uma questão de amor, era uma transação, um contrato vinculante entre famílias que buscavam assegurar terras, títulos e influência. Para as mulheres, o corpo era ao mesmo tempo moeda e campo de batalha. Desde o dia em que nascia seu futuro, era traçado com quem se casaria, quantos filhos teria e como sua lealdade seria testada. Educação era um luxo, autonomia uma fantasia. Mesmo as nobres envoltas em sedas e joias estavam presas por correntes muito mais pesadas que o ouro. Nesse mundo, a gravidez não era um assunto privado, era um dever público. Um parto bem-sucedido significava fortalecer alianças. Um fracasso podia significar vergonha, perda de poder, ou pior. E o risco era imenso. Sem antissépticos, sem uma verdadeira compreensão de infecções, a menor complicação podia se transformar em catástrofe. Os médicos da época eram homens de status, mas frequentemente não de ciência como a entendemos hoje. Eles prescreviam sangrias para curar febre e mercúrio, para restaurar o equilíbrio e orações, como última esperança, quando o corpo começava a falhar. Era uma sociedade à beira do abismo entre superstição e medicina teimosa demais para abraçar completamente qualquer uma das duas. E nesse mundo frágil e perigoso, nossa jovem mulher entrou carregando não apenas as expectativas de sua família, mas o peso de uma história que logo a esmagaria. O que aconteceu depois não foi um acidente do destino, mas o resultado inevitável de viver em uma era onde a vida de uma mulher podia ser negociada, arriscada ou destruída em nome do legado. Ela era jovem, jovem demais.
No entanto, a cerimônia estava gravada em pedra muito antes de ela ter qualquer voz sobre o assunto. No grande salão, o ar estava pesado com incenso e expectativa. Tapeçarias com fios de ouro pendiam das paredes, exibindo os brasões de duas famílias poderosas, agora unidas. Os convidados sussurravam sobre o dote, os acordos de terras e as alianças que essa união garantiria. Quase ninguém falava dela, exceto para comentar sobre sua beleza, sua juventude ou sua obediência. Para o mundo isso era um triunfo, para ela uma sentença. Ela mal conhecia o homem com quem estava se casando, uma figura escolhida, não por amor, mas pela influência de sua família. Ele era mais velho, seu sorriso mais calculado do que caloroso, e seus olhos a fitavam com um senso de posse que fazia sua pele arrepiar. Os votos foram pronunciados com vozes que não tremiam, o vinho foi servido e o banquete foi ruidoso o suficiente para abafar o medo silencioso que crescia dentro dela. A tradição exigia que a noite terminasse na consumação do casamento. Não era uma questão privada, criados e parteiras esperavam do lado de fora da câmara para confirmar que a união estava completa. O conceito de consentimento não existia. O papel da mulher era suportar. Naquela noite, quando a porta se fechou e o riso do salão desvaneceu, o verdadeiro peso de sua nova vida começou a oprimi-la. A câmara cheirava a cera de vela e água de rosas, a cama drapejada com lençóis brancos que deveriam estar manchados de vermelho pela manhã. Ela sabia o que era esperado, mas não poderia ter previsto a violência disso, a forma como o dever podia disfarçar a crueldade. O que aconteceu naquelas horas permaneceria não dito, mas ecoaria por sua vida, de maneiras que nenhuma das famílias poderia ter imaginado. Pois foi ali, naquela prisão dourada de uma câmara nupcial, que as sementes de seu lento e horrível declínio foram plantadas. No início era apenas uma leve dor profunda, baixa e fácil de descartar, como exaustão das exigências do casamento. Ela dizia a si mesma que era normal a dor de um corpo forçado a um papel que não escolheu. As criadas notavam seus discretos estremecimentos ao sentar a maneira como ela apertava o tecido do vestido ao lado do corpo, mas na rígida etiqueta do palácio, perguntas eram coisas perigosas. Dias se transformaram em semanas e a dor não diminuiu. Em vez disso, intensificou-se, irradiando por seu ventre como uma faca girando lentamente. Ela começou a sentir uma febre fervilhando sob a pele, um calor constante e anormal que nenhuma brisa podia aliviar. À noite, acordava encharcada de suor, o corpo tremendo, um gosto metálico cobrindo sua língua. Então veio o cheiro. Fraco no início, como algo estragado, escondido, mas ficando mais forte a cada dia que passava. Ela se banhava obsessivamente, esfregando a pele até queimar, mas o odor persistia teimosamente, emanando de algum lugar mais profundo que a superfície. Rumores sussurrados começaram a circular entre os criados. A jovem noiva estava amaldiçoada, marcada por maus presságios na noite de núpcias. Foi somente quando ela desmaiou no jardim, segurando o abdômen e ofegando por ar, que os médicos da corte foram chamados. Eles pressionaram mãos frias contra sua pele febril, trocaram olhares longos e graves e falaram em latim sussurrado. O diagnóstico nunca foi dito a ela diretamente, apenas ao seu marido, cuja expressão endureceu, como se isso fosse uma traição pessoal. A dor era implacável agora, cada movimento, enviando ondas de agonia por seu corpo. Seus vestidos pendiam mais largos sobre ela, seus olhos outrora brilhantes, embaçados por noites insones. Sob tudo isso, algo dentro dela estava mudando, apodrecendo de uma maneira que ela ainda não conseguia compreender. E então
Veio o sinal mais assustador de todos, o leve e rítmico palpitar no fundo de seu útero. Não o palpitar da vida, como outras mulheres descreviam, mas algo lento, pesado, como se a criança que ela carregava não estivesse crescendo em calor, mas na sombra fria de algo não natural. As parteiras foram as primeiras a quebrar o silêncio. Na câmara mal iluminada com as janelas fechadas, elas sussurravam orações, seus olhos lançando-se para a porta, como se temessem o que poderiam ver ou cheirar em seguida. Seu trabalho de parto começou cedo demais, muito cedo. As contrações não eram os ritmos constantes e portadores de vida descritos em histórias maternas suaves, mas ondas agudas e caóticas de dor que pareciam rasgá-la por dentro. Ela gritou até sua voz falhar, agarrando os lençóis encharcados de suor, sentindo como se seus próprios ossos tentassem se libertar. Quando o momento chegou, não houve o choro alegre de uma nova vida. Em vez disso, o ar se encheu de um horror silencioso, o baque de algo pesado caindo sobre o pano abaixo dela, seguido pelo imediato e nauseante fedor que veio depois. As parteiras recuaram seus rostos empalidecendo. Uma delas cobriu a boca engasgando. Outra se benzeu e se recusou a olhar mais de perto. Ela virou a cabeça desesperada e aterrorizada, mas tentaram bloquear sua visão. Era tarde demais. Ela viu. O que jazia ali não era a criança rosada e agitada que lhe haviam prometido. Sua pele era cerosa e cinzenta, manchada com áreas escuras que pareciam podridão. Os pequenos membros estavam rígidos, os dedos curvados para dentro, como se buscassem um calor que nunca esteve lá. Seus olhos semicerrados, vidrados, não tinham nenhum brilho de vida. O cordão umbilical destinado a nutrir pendia frouxo e descolorido, uma linha cruel unindo a mãe à morte em vez da vida. O cheiro era avassalador, agora uma mistura rançosa de sangue e decomposição que se agarrava ao ar, aos seus cabelos, à sua pele. Ela queria gritar, mas apenas um soluço estrangulado escapou. Os médicos chegaram momentos depois, seus rostos, como máscaras de desapego, como se já tivessem visto tais coisas antes. Eles murmuraram palavras que ela não entendia, mas o tom era inconfundível, final resignado. Um deles pressionou um pano contra sua boca, como se quisesse silenciar tanto seus gritos quanto suas perguntas. Ela sentiu o peso de tudo, luto, confusão, o terror crescente de que algo não natural havia acontecido dentro de seu corpo. E por baixo disso, outro medo começou a se enraizar, que a decomposição não tivesse terminado com a criança, que ainda estivesse dentro dela, espalhando-se. Os dias que se seguiram se misturaram horas semiconscientes, de febre, vozes abafadas e o peso incessante do pavor pressionando seu peito. A princípio, ela pensou que era apenas o luto que a tornava tão fraca, mas a verdade era muito mais sombria. Começou sutilmente, como sombras rastejando por baixo de uma porta fechada. Uma pequena mancha em sua coxa sensível ao toque, descolorida de uma maneira que nenhum hematoma jamais fora. A pele ali parecia mais quente que o resto, quase ardendo. Na manhã seguinte havia escurecido para um roxo escuro, as bordas enrugando-se, como se a carne estivesse se retraindo de si mesma. Os médicos retornaram seus rostos ainda indecifráveis. Falavam de infecção de humores ruins presos dentro dela. Um sugeriu sanguessugas, outro compressas quentes de ervas. Ela se submeteu a tudo, mas a mancha apenas cresceu. Logo, o fedor a seguia, por onde quer que fosse, um odor leve, mas inegável, do tipo que fazia os criados desviarem o olhar. A infecção
se espalhava em linhas irregulares pela perna e pelo quadril. A pele formava bolhas, rachava e exsudava um fluido fétido e amarelado. A dor tornou-se sua companheira constante. Não era a agonia aguda do parto, era uma dor profunda e corrosiva, como se algo dentro dela a consumisse lentamente de dentro para fora. À noite, ela podia senti-la pulsando no ritmo de seu coração, como se a decomposição tivesse aprendido a viver dentro de suas veias. Sussurros começaram a circular além de sua câmara. Palavras como maldição, castigo divino e nascimento não natural chegavam aos seus ouvidos. Alguns diziam que a criança fora concebida sob uma sombra, outros afirmavam que ela havia enfurecido os santos. Fosse superstição ou malícia, isso a deixava cada vez mais isolada. Nos momentos mais lúcidos, ela se via no espelho. Os olhos, outrora brilhantes, agora cercados por cinza, a palidez de suas bochechas, a maneira como sua pele parecia ceder, não pela idade, mas por algum puxão implacável em direção à sepultura. Os médicos ficavam mais calados, suas visitas mais curtas. Eles não falavam mais de recuperação, apenas de mantê-la confortável. Mas ela sabia. A podridão não estava mais apenas em seu corpo, estava em seu nome, sua reputação e no próprio ar que ela respirava. A essa altura, seu mundo havia se reduzido às dimensões de uma única câmara mal iluminada. As cortinas pesadas permaneciam fechadas, não para impedir a entrada da luz, mas para conter os sussurros. Visitantes tornaram-se raros. Os criados, que antes entravam e saíam apressados com bandejas de comida, lençóis e notícias, agora entravam silenciosamente, evitando seus olhos, suas tarefas executadas com eficiência brusca. Alguns se demoravam perto da porta em vez de se aproximar de sua cabeceira, como se a proximidade em si pudesse atrair infortúnio. Ela sentia a ausência mais intensamente no silêncio. Onde outrora havia o tilintar de pratos, o murmúrio suave de conversas, além de sua porta, agora havia apenas o tic-tac rítmico do relógio e o leve e azedo cheiro de sua própria carne em decomposição. As visitas de sua família eram curtas, formais atos de dever, não de devoção. Eles perguntavam sobre sua saúde em tons cuidadosos, nunca insistindo em detalhes. Ela podia ver em seus rostos o medo não de perdê-la, mas do que sua condição poderia significar. Aos olhos deles, ela não era mais filha-irmã ou esposa, era uma advertência. As noites eram as piores. Sozinha, a escuridão parecia amplificar cada som, o crepitar do fogo, o ranger da armação da cama, o leve zumbido de sua própria respiração. No silêncio, sua mente vagava para lugares onde ela não ousava se demorar, visões de seu corpo falhando, de ser enterrada rapidamente para evitar escândalos, de seu nome apagado do registro familiar. Seus sonhos tornavam-se febris. Ela via a criança que perdera sua forma distorcida e indistinta parada ao pé de sua cama. Ela nunca falava, apenas a encarava como se esperasse que ela se juntasse a ela. Às vezes acordava ofegante, o coração disparado, convencida de que já havia cruzado para aquele mundo sombrio. Os médicos não prometiam mais recuperação. Seus remédios tornaram-se rituais, pomadas, invocações, trocas de roupa de cama que pareciam destinados mais aos vivos ao seu redor do que à sua própria cura. A cada dia ela se perguntava: seria a maior crueldade a dor em seu corpo ou o lento apagamento de seu lugar entre os vivos? Seu declínio não era mais medido em semanas, mas em dias. Cada nascer do sol parecia uma transgressão, um lembrete indesejado de que ela ainda estava ali presa entre a vida e a morte.
A carne em seus braços adquirira um brilho ceroso, manchada com hematomas que surgiam sem motivo. Um odor azedo e metálico a acompanhava, resistente a qualquer lavagem. Os criados cobriam o rosto com lenços quando se aproximavam, sua cortesia esticada ao limite pelas exigências do dever. Respirar tornou-se um esforço. Cada inspiração arranhava sua garganta, cada expiração vinha com um leve estertor. Ela podia sentir o peito apertando como se mãos invisíveis pressionassem suas costelas. Os médicos traziam tônicos amargos misturados com ópio para aliviar sua dor, mas também embotavam sua conexão com a realidade. Horas desapareciam. Conversas se confundiam. No entanto, sua mente se agarrava a uma verdade, ela estava sendo desfeita pedaço por pedaço. As visões voltavam com ferocidade. Às vezes ela via o próprio corpo deitado na cama como se já tivesse escapado dele. Outras vezes via novamente o bebê em decomposição, seus olhos como cavidades negras, sua pele da cor de argila molhada rastejando mais perto noite após noite. Ela não gritava mais quando ele aparecia, apenas o observava e ele a observava de volta. Sua família se retirou completamente. Não havia mais visitas, apenas notas seladas, enviadas por criados, expressões de preocupação, escritas com uma caligrafia que não parecia mais pertencer a parentes. Até a bênção final do padre parecia mecânica, uma transação para prepará-la para a partida. Na última noite, o fogo em seu quarto havia se reduzido a brasas. Ela alcançou o crucifixo ao lado da cama, mas não tinha forças para segurá-lo. O ar ficou pesado. Um som como um trovão distante encheu seus ouvidos. E então, nada. Sem suspiros, sem luta, apenas a quietude da rendição. O quarto pareceu exalar com ela, e naquele silêncio, o que restava dela escapuliu. Sua morte não foi marcada por luto público, mas por uma remoção rápida, os lençóis e o colchão queimados, o quarto selado, como se nunca tivesse sido ocupado. Quando a porta de sua câmara foi fechada pela última vez, não foi aberta novamente por semanas. Os criados falavam em tons abafados, suas vozes caindo em sussurros, sempre que alguém passava pelo corredor. Aqueles que cuidaram de seus últimos dias evitavam o assunto por completo, como se dizer seu nome pudesse invocar o fedor que tanto lutaram para apagar. Seu enterro foi rápido, desprovido da cerimônia que seu nascimento deveria ter exigido. Sem grande procissão, sem missa pública, apenas um pequeno grupo de clérigos, uma cova cavada às pressas e um nome inscrito no registro sem adornos. A causa da morte foi registrada vagamente, complicações após o parto. Era um eufemismo oficial, uma cortina polida sobre a verdade grotesca. No entanto, a história se recusava a permanecer enterrada. Atrás de portas fechadas, nobres trocavam versões de seu fim como uma moeda proibida. Alguns diziam que ela fora amaldiçoada por uma velha parteira que ela outrora desprezara. Outros sussurravam que a criança que ela dera à luz não era inteiramente humana, que sua decomposição era um castigo do céu por pecados cometidos em vida. Cada recontagem tornava-se mais escabrosa, moldada pelo desejo do narrador por escândalo. Sua família, enquanto isso, trabalhava para apagá-la da memória pública. Retratos foram retirados das galerias, cartas foram destruídas e seu nome era mencionado apenas quando necessário. O objetivo não era apenas esquecê-la, mas garantir que ela nunca tivesse realmente existido. E, no entanto, algo permanecia. Nas horas silenciosas antes do amanhecer, alguns criados juravam ouvir um choro suave vindo da câmara selada. Um deles jurou ter visto uma figura pálida parada na janela,
seus braços embalando um fardo que exudava água negra. Tais histórias eram ridicularizadas à luz do dia, mas à noite ganhavam um peso diferente. Sua tragédia tornou-se uma história de fantasmas, uma advertência sussurrada a jovens sobre os perigos da vaidade, da desobediência ou do desejo. A verdade, a podridão lenta, o isolamento, a criança nascida, já reclamada pela decomposição, perdeu-se sob camadas de rumores, mas para aqueles que a viram em seus últimos dias, a memória era vívida demais para algum dia se apagar. A história tem um talento cruel para transformar o sofrimento de carne e osso em notas de rodapé, limpas e esquecíveis. Nos registros que sobreviveram, seu nome ou está completamente ausente, ou é reduzido a uma linha estéril, mais uma nobre que morreu jovem após o parto. É uma frase repetida em incontáveis genealogias, desprovida do fedor das sombras da solidão que consumiu suas últimas semanas. Mas fora do registro oficial, sua história viveu uma segunda vida distorcida, instrumentalizada e passada adiante como uma praga de sussurros. Pregadores a invocavam como exemplo de castigo divino. Fofoqueiros em salões iluminados por velas enfeitavam sua morte em uma história moral, escolhendo a versão que melhor servisse à sua agenda, a esposa desobediente, a beldade vaidosa, punida, a mulher ambiciosa, desfeita por sua própria ânsia por influência. Em nenhuma dessas versões, ela era simplesmente humana. Ninguém falava das pequenas alegrias que ela outrora buscara, da resiliência silenciosa sob seus vestidos de seda ou do terror de sentir seu próprio corpo traí-la. Essas verdades eram inconvenientes, não serviam à narrativa. Até mesmo a criança que ela carregou, já reclamada pela decomposição ao nascer, tornou-se um símbolo em vez de uma vida. Para alguns era prova de uma maldição, para outros um presságio do destino de sua casa. Perdido em tudo isso estava o fato de que fora ainda assim uma criança, por mais breve que fosse sua existência, por mais grotesca que fosse sua chegada. Séculos depois, historiadores tentando reconstruir seu destino, encontram-se peneirando os destroços de meias-verdades e exageros. Eles enfrentam uma escolha: aceitar a versão limpa escrita pelos arquivistas de sua família, ou perseguir os fragmentos confusos e desconfortáveis que poderiam levar a verdadeira mulher. E talvez essa seja a crueldade final. O horror que ela suportou não foi apenas físico, foi o lento apagamento de sua voz, sua agência, seu eu. Ela morreu uma vez na cama onde sua carne começou a apodrecer e morreu novamente nas páginas da história, cada omissão, cada distorção, o trapá de terra jogada sobre seu túmulo. Ficamos com uma pergunta inquietante: quantas histórias de mulheres foram enterradas assim seladas por trás de frases educadas? Sua dor higienizada para a posteridade, enquanto a verdade crua e insuportável é deixada para apodrecer junto com elas.